da mesma forma. Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim e Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Até aqui, irmãos, vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que fale conosco, ilumine o nosso entendimento aqui nessa manhã. Senhor, a Tua palavra, ela é a verdade. Tudo que nela está registrado segue claramente um propósito pré-estabelecido pelo Senhor. Nós queremos Te pedir nessa manhã, Deus, fala conosco, fala ao nosso coração. Nós precisamos desesperadamente da Tua palavra, ela que nos alimenta, nos fortalece espiritualmente no mundo conturbado, no mundo de perturbações. Dá-nos a Tua palavra, pois nós Te pedimos e suplicamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Evangelho de Mateus. Os irmãos sabem que nós temos 4 evangelhos, né? O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Todos esses autores, os 4 evangelistas, eles narraram a vida do Senhor Jesus, mas muito mais do que a sua vida, eles estavam preocupados em apresentar o ministério do Senhor Jesus, né? Então, cada um desses evangelistas, eles têm uma preocupação como testemunhas oculares, pessoas que viveram ali junto com Jesus, de contar aquilo que viveram de forma escrita, porque o que está escrito permanece. A escrita, ela é uma grande bênção, porque vejam vocês que são passados aí 2000 anos, e se essa história fosse contada oralmente, muito se perderia. Então, cada dia que passa, eu, leitor da palavra de Deus, expositor da palavra de Deus, ministro da palavra de Deus, eu sou muito grato a Deus pela escrita, né? Pelo momento que surgiu a escrita, porque o que está escrito, isso permanece, não é? Eu me lembro
Isso faz muito tempo, eu ainda estava na sexta série, e a professora de português, um dia ela colocou 20 meninos num círculo, né, um ao redor do outro, e fez um círculo de mais ou menos 20 garotos e garotas. E chegou para o primeiro e contou no pé do ouvido dele uma história. Falou baixinho a história no pé do ouvido dele e disse para ele: passa para frente. E ele passou para o segundo passou para o terceiro para o quarto, o quinto, já dá para imaginar o que chegou lá no 20º, né? Quando chegou no 20º, ela perguntou: qual foi a história? Vocês não queiram saber. O trem estava tudo, como diz o mineiro, né? O trem estava tudo atravessado. Porque a transmissão oral, quando ela foi acontecendo de um para o outro, aconteceu, óbvio, né? Alguém não prestou atenção, alguém estava distraído na hora que ouviu. Então, por isso que a escrita ela é de fundamental importância. A escrita ela permanece. As pessoas tentam torcer, tentam modificar, mas ipsis literis, o que está escrito permanece. Graças a Deus pelo Evangelho escrito, graças a Deus por esses escritores, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que apenas 4? É uma pergunta que se faz. Por que 4 evangelhos, né? E o pessoal conta, já contei para vocês aqui, não estou ficando velho assim para me esquecer das histórias que conto, né? Mas essa eu sempre lembro que é muito engraçada. O missionário foi para o Nordeste pregar o Evangelho e gastou ali 2 anos, 3 anos, né, ensinando o Evangelho para os irmãos ali no sertão nordestino. E pregando, os irmãos assimilando, entendendo. E um dia, numa escola dominical como essa, ele perguntou: meus irmãos, quantos evangelhos nós temos e quais são os evangelhos? Ninguém respondia. E ele foi ficando ansioso, chateado, né? Irmãos, deixa o Vaguinho trabalhar e presta atenção aqui, por favor, tá bom? Senão vocês não vão entender a história. E eles estão ali, e ele está ali insistindo com os irmãos. Irmãos, quantos evangelhos são e quais são? Aí ninguém respondia, e ele foi ficando vermelho, empolado, chateado. Caramba, eu gasto 2 anos da minha vida aqui falando para vocês do Evangelho, agora vocês não lembram nem quantos são e nem quais são. E foi apertando os irmãos. Aí o irmãozinho muito simples levantou lá: pastor, pois não, eu sei, então fala, pelo amor de Deus. Pastor, os 4, na verdade, são 2, Esaú e Jacó. Aí é de matar, né? Aí é de desistir. Quais são os 4 evangelhos, irmãos? Pelo amor de Deus. Pastor, os 4, na verdade, são 2. Esaú e Jacó, né? Ainda misturou o nome do Jacó com Esaú e fez, né, essa complicação toda. Então, pelo amor de Deus, se eu perguntar para vocês, os 4 não são 2, são 4, apenas 4, né? E por que 4, quando nós tivemos aí centenas de evangelhos escritos? Vocês sabiam disso? E eu me lembro que no final do ano do século, né? Toda virada de século, o mundo religioso ele entra em polvorosa, porque a gente, no imaginário popular, né? 1000 chegará, 2 não enterará, e aí, chegando os 2, vira uma polvorosa, e o mundo começa, época de virada de milênio, época de pandemia, de crise econômica, aí vamos dizer assim, os apocalipsistas, né, de última hora, eles começam a achar coisa em tudo quanto é lugar.
E na virada do milênio, muitos dos pseudos-evangelhos começaram a aparecer. É interessante que se diga isso, né? Nós tivemos muitos evangelhos que foram escritos nessa época. Evangelho de Maria, Evangelho de Judas, Evangelho de Tiago, Evangelho de não sei mais quem, mas o cânon, né? Ou seja, um concílio dirigido pelo Espírito Santo, avaliou e entendeu que os 4 evangelhos inspirados, dignos de toda a confiança e de aceitação, são esses 4. O primeiro deles, segundo os documentos que nós temos, e outra coisa interessante, é que a maioria desses documentos ainda estão intactos. Nós ainda possuímos cópias dos originais de 2000 anos atrás, graças a Deus. Então, é de muita confiança, né, e de muita credibilidade que nós possuímos. Então, são 4. Esses 4, eles passaram pelo cânon, eles têm toda a credibilidade e a confiança da inspiração para estarem aí compondo o cânon sagrado, que é o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Dos 4, segundo os documentos que nós possuímos, o primeiro, certamente, é o de Marcos. Marcos, ele escreve o seu Evangelho a partir de Pedro. Então, a fonte, não é, de Marcos para escrever o seu Evangelho é Pedro. E o último deles a ser escrito, certamente, é o Evangelho de João, né? Então, é bom a gente ter esse entendimento. João foi o último apóstolo a morrer. Quem tiver a oportunidade, não perca a oportunidade de visitar a Turquia, a ilha de Patmos, se puder ver, ali a região das 7 igrejas, ainda tem muita coisa preservada. Então, João viveu na Turquia e foi o último dos apóstolos a morrer. E o seu evangelho também, o evangelho de João, o apóstolo, é o último dos evangelhos. De Marcos, o primeiro. O de Mateus, alguns estimam que ele foi escrito por volta do ano 70 Domini. Cada um desses evangelistas, preste atenção, porque isso é muito importante, cada um desses evangelistas, eles têm um propósito em mente. Eles têm um propósito em mente, eles têm um tema, e eles têm também uma etnia que eles pretendem alcançar com essa verdade. O de Mateus, pelo Evangelho, pelos escritos, fica muito óbvio e claro que a pretensão de Mateus é o povo judeu. É o Evangelho que mais faz citações do Velho Testamento. É o Evangelho que mais se preocupa em provar que Cristo é o Messias, de acordo com as profecias do Antigo Testamento. É o Evangelho mais judaico, na cultura, no entendimento, nos valores religiosos. Então, não temos dúvida de que esse Evangelho ele é escrito para os judeus. O Evangelho de Marcos, ele é o Evangelho onde a ação é muito presente. Ele é muito rápido, o próprio Evangelho, a narrativa é curta, as transições de um evento para o outro são muito rápidos. E aí nós entendemos, os estudiosos, que o Evangelho de Marcos é escrito aos romanos. É o Evangelho também que traz mais expressões latinas, talita cumi, ou outras expressões, né, que você vai encontrar que são muito típicas do mundo romano. O Evangelho de Lucas, Lucas é o único evangelista que não é judeu, né?
todos os apóstolos são judeus, mas Lucas não é judeu. Lucas é grego, lucanos, Lucas é médico, Lucas é um exímio historiador. Os historiadores de hoje, né, com toda a metodologia, com toda a formação que o curso de história propicia, ao lerem o livro de Lucas, eles ficam ali admirados com a metodologia de alguém que domina a escrita e a capacidade de escrever. E esse é o projeto e a proposta dele. É fazer uma pesquisa acurada dos fatos que aconteceram entre nós, desde o dia do batismo até a ascensão do Senhor Jesus, né? O Evangelho de João, por ser o último, por João já estar no mundo ali greco-romano, é um evangelho que nós chamamos de evangelho universal. Ele, muito mais do que narrativa, o Evangelho de João é também um evangelho bastante teológico. João traz muitas aplicações espirituais e teológicas, né? Estava ouvindo um expositor da Bíblia outro dia dizendo que geralmente nós recomendamos às pessoas a começarem a leitura da Bíblia pelos evangelhos. E é comum nós indicarmos o Evangelho de João. E ele falou, não tem problema nenhum, só que o Evangelho de João é um dos mais difíceis de ser lidos e compreendidos por causa desse nível teológico que o Evangelho possui. Então, em linhas gerais, nós estamos começando aqui hoje o estudo do Evangelho de Mateus. Nós temos 4 e não 2, não foi nem o Esaú nem o Jacu que escreveu os evangelhos, né? Os evangelhos foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros nós chamamos de sinóticos ou similares, né? Eles são evangelhos similares, eles têm uma mesma fonte comum e trabalham nessa perspectiva dessa fonte comum, que é o Evangelho de Marcos. A palavra evangelho, ela vem do grego evangelion, significa boas novas. A palavra evangelho significa boas novas, é uma palavra grega, evangelion, né? Boas novas. Uma boa notícia a respeito de um acontecimento importante. Mateus escreveu principalmente para um público judaico, apresentando Jesus de Nazaré como tão esperado Messias e o legítimo rei de Israel. Mateus significa presente de Deus. A palavra Mateus, o nome Mateus, significa presente do Senhor. O nome dele, que nós encontramos na Bíblia, também, Levi, o publicano que deixou tudo para seguir Jesus. Então, Mateus é um judeu, o nome dele, quando Jesus encontra, é Levi, mas ele é chamado também de Mateus, ele era um publicano. Quem é o publicano? O publicano era aquele indivíduo dos mais odiados do povo judeu. Ele era extremamente odiado porque ele coletava os impostos. Quem é que gosta de pagar imposto? Quem é que gosta de pagar 30% da sua renda de imposto de renda? Você nem pôs a mão no dinheiro e ele já é retido na fonte. 1/3 da sua renda, já vai para o Estado. Aí depois, se você contar, isso é imposto direto, né? Se você contar, no nosso caso brasileiro, os impostos indiretos, como ICMS, a famosa CID, né,
que o garotinho deu uma rasteira no Lula, lá no debate. Lula, o que é a CID? A CID é a CID, né? Ou seja, mais de 20%, muito mais de aí uns 40%, 50% da gasolina, do combustível que nós rodamos, são tributos. No nosso caso brasileiro, se nós formos analisar a carga tributária, ela chega a quase 50%, é 45%, né, Arnaldo? Quase 47% da economia ela vai parar no Estado. E ninguém gosta disso, né? É um sócio que não te retribui absolutamente nada. Principalmente aqui no nosso caso brasileiro, né? Não temos o hábito de falar mal das nossas autoridades, até porque não é bíblico, mas a nossa carga tributária ela é draconiana. Ela é draconiana, ou seja, ela é estilo romano, né? Ela é imperativa, ela é forte, ela é pesada e ela é injusta. A nossa carga, eu sou economista, eu estudei isso muitos anos da minha vida, não tenho formação jurídica tributária, mas em economia você é obrigado a estudar muito sobre tributos. Ela é draconiana, porque é muito pesada, e ela é injusta, porque os pobres pagam mais. Em termos proporcionais, no Brasil, os pobres pagam mais impostos. Aquele pacote de arroz que o pobre paga e o dinheiro do pobre mal dá para comer, se você for lá no Rio Vermelho, você vai ver lá embaixo, em cada produto que você adquire, você vê lá a proporção de impostos que são pagos. Então, em termos proporcionais, os pobres pagam mais. Então, essa coisa dos impostos sempre foi um tendão de Aquiles para todo mundo. E o Mateus, ele era um coletor de impostos, ele era um agente fazendário. E os judeus o odiavam, porque ele vinha recolher os impostos e repassava esses impostos para Roma. Ele era um agente fiscal tributário da receita romana. Então, ele vinha cobrar impostos do seu povo para poder passar para os romanos. E o judeu não engolia isso. Como que um judeu pode fazer isso? Como que um judeu pode se vender dessa forma? Como que um judeu vem pegar o dinheirinho suado do povo de Deus para poder passar para os romanos? Então, publicanos era uma figura extremamente odiada por causa disso. Aí vem a graça do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus não só convivia com os publicanos, presta atenção nisso, né? Nesse mundo politizado, polarizado de hoje, Jesus tem que ser o nosso exemplo, o nosso modelo. Jesus não somente convivia com os publicanos, que eram religiosamente odiados, que eram, em termos etnocêntricos, extremamente odiados. Jesus não só convivia com eles, mas Jesus chama um publicano, Mateus, para fazer parte do seu colegiado apostólico, que é o Mateus, que é o Levi. Mateus está ali na coletoria, verificando as notas fiscais, né, os impostos, coletando os impostos, e Jesus chega e o chama para segui-lo. E o Mateus começa a seguir Jesus, e não somente começa a seguir Jesus, como também dá um grande banquete, convida Jesus, os publicanos, amigos dele, e faz uma grande festa de ruptura com a vida de coletor de impostos para passar a ser um seguidor do Senhor Jesus. Então, esse é o nosso Mateus, que está aqui escrevendo o Evangelho. Eu vou usar essa expressão, né? É uma delícia ler o Evangelho de Mateus.
É maravilhoso ler o Evangelho do Mateus, porque ele é alguém que percebe no mundo religioso, no mundo legalista, no qual ele vivia, ele consegue perceber a extraordinária graça de Deus em Cristo Jesus. Mateus, ele consegue registrar de uma forma muito sublime os perigos da estrutura religiosa. Eu leio Mateus e cada vez que eu leio, eu quero ler mais, eu quero aprender mais, eu peço mais graça para Deus, para poder entender essa dinâmica da estrutura religiosa. E em Mateus a gente consegue entender isso, a gente tem insights espirituais que a gente consegue a perceber. Primeira coisa, toda estrutura religiosa, ela começa muito bem e costuma acabar muito mal. Toda estrutura religiosa, ela começa como um movimento do Espírito Santo. Um soprar do Espírito Santo, um movimento, um agir do Espírito Santo que desperta as pessoas. A Tainara estava aqui orando, Deus aviva a tua obra, e é o pedido nosso, porque a estrutura ela vai enrijecendo. Ela começa com um movimento, com um sopro, com o dinamismo do Espírito. E aí é científico. A gente chama de rotinização do carisma. Aquele movimento, aquele carisma, ele começa a ser rotinizado, né? Eu fui numa igreja de origem pentecostal uma vez, né? E fiquei assim, isso há uns 30 anos atrás. Vamos orar. O povo levantava e falava em língua, e gritava, e orava, aleluia, glória a Deus. Plim, blim, 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 blim. Parou todo mundo. Eu, há 30 anos atrás, eu fiquei, peraí, a campainha coordena o movimento e a ação do Espírito. Eles estão orando nessa altura, né, e dando glória a Deus e aleluia, é pelo movimento do Espírito Santo ou pelo costume? Ou porque virou uma rotina? O que vocês acham? Quando começa a orar, todo mundo começa a orar em voz alta, gritar, falar em língua, dar glória a Deus, aleluia. É por ação, é porque o Espírito Santo está agindo, ou porque aquilo virou uma rotina ao longo dos anos e aprenderam que tinha que ser daquele jeito. É o que nós chamamos, então, de rotinização do carisma. Aí você bate a campainha, todo mundo para. Toda estrutura religiosa, todo, irmão, eu sou pastor, eu vivo numa estrutura religiosa, essa faz parte das minhas dores, né, de entender o valor e, ao mesmo tempo, a perniciosidade da estrutura. Por que todo movimento religioso começa como um movimento, começa bem, né? E ele vai se estruturando, ele vai ficando poderoso e ele se perde? Por quê? Porque o homem entra no meio. A política dos homens entra no meio. Aquela graça, aquela alegria do Espírito Santo, os homens vão entrando e vão transformando aquilo numa estrutura de poder, de mando, de domínio. Começa um movimento como foi o movimento de Jesus, sem tijolo, sem dinheiro, sem exército. Aí daqui a pouco vai estruturando, aí tem tijolo,
aí tem construção, aí tem dinheiro. Ora, se tem estrutura, se tem dinheiro, tem poder. Aí os homens começam a entrar para poder querer dominar e manipular. Então, o Evangelho de Mateus mostra isso para a gente de uma clareza muito grande, principalmente no último capítulo de Mateus. O último capítulo, que é o capítulo da ressurreição, o Mateus começa contando a ressurreição de Jesus, depois ele conta o que os líderes religiosos fizeram com a ressurreição de Jesus, e depois ele conta a manifestação de Jesus ali para os discípulos. A ressurreição, os guardas que participam da ressurreição, que veem o evento da ressurreição e que ficam amarelados, assustados e correm lá para poder contar para os sacerdotes. Os sacerdotes dão dinheiro para eles, para mentirem a respeito da ressurreição. É o Mateus dizendo, olha aí, cuidado com a estrutura religiosa. Porque eles deixam de se importar com a obra de Deus e passam a se importar com a estrutura e com a manutenção do poder deles nessas estruturas. A ressurreição foi a maior obra que Deus estava fazendo. E os sacerdotes, líderes religiosos, daquela estrutura religiosa poderosa, eles negaram a ressurreição de Jesus. Ou seja, porque para eles, o poder deles, o domínio deles sobre a estrutura, era muito mais importante do que o poder de Deus, a obra de Deus e a graça de Deus. Então, quando eu leio Mateus nessa perspectiva, nesse entendimento, nos embates de Jesus com os herodianos, com os fariseus, com os saduceus, aí me ilumina, fica fácil de eu entender e compreender o que o Mateus está dizendo. O Mateus está dizendo, olha, cuidado com a estrutura religiosa. Ela pode começar bem, mas o homem, pouco a pouco, vai empurrando Deus para fora dela, para assumir o lugar de Deus. E aí, nós estamos cansados de ver isso, né? Então, o Evangelho de Mateus, o publicano, as boas novas. Outra coisa extremamente surpreendente no Evangelho de Mateus começa com a genealogia. Nós lemos aqui a genealogia de Jesus. Mateus começa por Abraão. E por que ele começa por Abraão? Pensa aí, por que ele começa por Abraão? Porque a salvação vem dos judeus. Porque o mundo está perdido, depois da aliança que Deus fez com Noé, a humanidade mais uma vez se perdeu, e Deus então chama Abraão, faz uma aliança com Abraão, e diz para Abraão nessa aliança, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão abençoadas, benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus escolhe Abraão. Deus escolhe a nação de Israel. Qual é, pois, a vantagem de ser judeus? Pergunta Paulo em Romanos, no capítulo 2, no capítulo 3, muitas em todos os casos, porque deles vieram os oráculos de Deus. Todos os profetas são judeus, não tem profeta que não seja judeu. Todos os apóstolos são judeus. Jesus é judeu. Na carne, Jesus é judeu. Na santidade, ele é filho de Deus. Mas na carne humana, né, humanamente falando, o Senhor Jesus nasce em Israel, na cultura judaica, é criado na cultura judaica,
é, segundo a carne, no sangue, na cultura, na criação, descendência de Abraão, filho de Davi. Por isso que começa a genealogia lá com Abraão. Então, presta atenção numa coisa. Presta atenção. A salvação vem dos judeus. A salvação não vem dos gregos. A salvação não vem dos romanos. A salvação vem da fé. A salvação não vem da ciência. A salvação vem da graça de Deus. Não vem da filosofia. A salvação vem da revelação de Deus. Não vem da mente humana. Gente, isso é básico. É por isso que ele começa essa genealogia a partir de Abraão. Porque é o plano redentor de Deus. É a revelação de Deus. É o plano redentor de Deus que começa em Abraão e Deus vai conduzindo a história a partir de Abraão e a sua descendência. É assim. Agora, chama a atenção a citação de mulheres pelos seus respectivos nomes na genealogia de Jesus. Leia todas as genealogias do Velho Testamento e me apresenta uma que tem uma mulher. Não tem. Não é costume oriental, não é costume em lugar nenhum colocar mulher em genealogia. Ah, porque era uma sociedade patriarcal, está tão em discussão hoje, né? Primeiro, não se cita nome de mulheres, e segundo, elas não são colocadas na genealogia. Mas na genealogia de Jesus são mencionadas 5 mulheres. E 4 delas, cada uma com um histórico pior do que a outra. Tamar, quem aqui conhece a história de Tamar? Levanta a mão. Tamar é a nora de Judá. Judá teve 3 filhos. O primeiro foi casado com Tamar. Mas aquele moço era um mau caráter. Era patriarca, filho de Judá, o primogênito, que poderia ser o herdeiro da bênção de Abraão, mas ele não prestava. Ele não temia a Deus, ele não valia nada, ele era um mau caráter. E o Senhor o matou, porque ele era um mau caráter. E a Tamar ficou viúva. Segundo a lei do levirato, o irmão, na sequência, tem que casar com a viúva para suscitar descendência ao irmão que morreu e não deixou descendente. Aí, se não me falha a memória, era Onã e o outro filho, né? O segundo filho casa com a Tamar. E ele também era um mau caráter, não temia a Deus. Para não suscitar descendência para o irmão, segundo a lei de Deus, todas as vezes que ele possuía Tamar, ele deixava o sêmen cair no chão. Era um coito interrompido, né, como a gente chama. Ninguém sabia disso, mas o Senhor sabia. E o Senhor também o matou. Está escrito assim na Bíblia, por causa da sua maldade, da sua falta de temor. Aí ficou o filho mais novo. O filho mais novo era muito novo. E o Judá falou para Tamar, olha, espera ele crescer, a hora que ele virar um homem, eu vou te dá-lo como marido, e ele vai suscitar descendência para os irmãos e vai se casar com você. O rapaz cresceu, virou homem, virou moço, e não foi dado. Segundo a promessa, segundo a palavra, ele não foi dado como marido para Tamar. E o tempo foi passando, e o Judá, talvez com medo do filho morrer, não deu o filho para Tamar.
ela se veste de prostituta, cobre-se, né, como era costume naquela época, e coloca-se à beira do caminho de onde Judá passava. E quando Judá passou, Judá tinha ficado viúvo recentemente, ela jogou o charme em cima do Judá, o Judá caiu, coabitou com ela, a sua nora, cara coberta, sem saber. Na hora que terminaram lá o ato sexual, o Judá, vixe, não tenho dinheiro para pagar. Ela falou, não tem problema não, me dá o seu selo e o seu cajado. E foi embora, o Judá foi embora, mandou o seu criado levar lá o cordeiro para pagar a prostituta, não encontrou. Está aí na Bíblia, essas histórias escabrosas a gente encontra na Bíblia também. Passaram-se 3 meses, disseram para Judá, Judá, a Tamar está grávida. O Judá ficou pau da vida, né? Como todo sujeito justiceiro, cheio de justiça própria, né? Tira ela de dentro da casa para a gente queimá-la. Nós vamos queimá-la, olha só. Aí ela pega o selo e o cajado e manda entregar para o Judá e fala assim, olha, eu estou grávida do dono desse selo e desse cajado. E o Judá reconhece o selo e o cajado e fala assim, ela é mais justa do que eu. Se tem alguém aqui que tem que ser apedrejado e queimado, sou eu. E ela deu à luz, e esses meninos gêmeos que nasceram, descendentes de Judá, pais de Davi, o grande Davi, de Salomão, e estão aí na genealogia de Jesus. Para que isso? Como que uma pessoa dessa pode estar na genealogia do Senhor? Como fazer parte dessa genealogia do Senhor Jesus? Irmãos, eu sou capaz de dizer a partir de mim que não tem ninguém aqui melhor do que Judá, do que Tamar. Todos nós somos pecadores, é para isso. Está lá na genealogia de Jesus. Raabe era uma meretriz, também uma meretriz, está aí na genealogia de Jesus. Por que, pelo amor de Deus, que o Mateus tem essa ideia de colocar judeu que é, oriental que é, o que ele tem na cabeça de colocar na genealogia do Senhor Jesus, o Salvador, nome de mulheres, e essas mulheres com essa vida torta? Para humilhar a gente. Para mostrar que Deus, Ele não chama e escolhe pessoas segundo o mérito humano, mas é sempre segundo a sua graça, sempre segundo a sua misericórdia. Amém? Glória a Deus. É graça. E para mostrar que aquela estrutura religiosa, daqueles legalistas exigentes, não condizia com a graça de Deus. Agora, preste atenção, uma coisa é certa. Eles se converteram, elas se converteram. Né? Elas se converteram e se transformaram em mulheres de Deus. Mas foi isso que aconteceu. Ruth, a moabita, é estrangeira, é idólatra. Mas, meu Deus do céu, eu choro todas as vezes que eu leio a história da Ruth. Literalmente eu choro, eu estou lendo a história e estou chorando copiosamente. Como é que existe um ser humano tão iluminado, tão bondoso na face da terra? A Noemi, o marido morreu, os filhos morreram, a outra nora vai embora, e a Ruth fala, eu não vou deixar a senhora,
eu vou cuidar da senhora. Minha filha, mas eu não tenho mais filhos. E ainda que eu me casasse e parisse para esse menino crescer, para te dar um esposo, então não vem comigo, é uma barca furada, você vai afundar a sua vida. Não, senhora, eu amo a senhora e vou cuidar da senhora. Mas você tem a sua família. Não, a senhora agora é a minha família. Você tem lá os seus deuses. Não é o mesmo Deus. Não, agora o meu Deus é o Deus da senhora. Eu vou seguir, eu estou junto com a senhora. Onde tu fores, eu irei. Onde pousares, eu pousarei. O teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Aprove a Deus que não seja outra coisa além da morte a me separar de ti, Noemi. Gente, é de chorar. Porque mesmo no mundo religioso, o crente é cheio de gente maldosa, sabe, gente má, mas muito má mesmo. E Ruth ela é moabita, ela é idólatra, mas ela tem um coração, gente do céu. Eu choro e sonho que as noras sejam para suas sogras o que a Ruth foi para Noemi, que os genros sejam para os seus sogros, os filhos sejam para os seus pais, e assim por diante. Então, a Ruth, a moabita, e agora, meus queridos, essa é a pior de todas. Se cair na rede, todo mundo fica escandalizado. A Batseba, aquela adúltera, que traiu o marido, ela também está na genealogia de Jesus, ela é a mãe de Salomão. É muita graça, não é não? É muita, mas muita graça. Como é que pode gente desse calibre participar da genealogia de Jesus? Agora, sabe o que eu acho interessante, né, conosco, que acontece muitas vezes? A pessoa ela é uma adúltera, aí a graça de Deus alcança ela, a graça de Deus alcança, o Senhor fala, olha, eu te perdoo, você está completamente perdoada, você está limpa, você está livre, é uma nova vida, é uma nova pessoa. Aí ela vem para a igreja, quando ela pega outro adúltero, ela pega o outro pelo pescoço e sufoca. Ele é um mentiroso lá fora, é mentiroso mesmo, aí Jesus alcança ele é objeto da graça de Deus, aí o Senhor salva ele, é transformado, ele vem para a igreja, ele entra na igreja, ele passa a achar que ele é melhor do que todo mundo, ele pega outro mentiroso e ele quer arrebentar com ele. Por que isso acontece? Por que quando nós entramos na igreja ou na graça, por que o Espírito da graça não cresce dentro do nosso coração, mas cresce o espírito da justiça e do legalismo? Nós nunca vamos conformar, pode ficar tranquilo quanto a isso, não é? Nunca vamos conformar com o pecado. Está errado. Pecado é ofensa a Deus. Pecado depõe contra a obra de Deus. Está escrito, os mentirosos, os ladrões, os adúlteros, os beberrões não entrarão no reino de Deus. Isso é fato. É fato porque está escrito. Não é fato porque eu acho, que eu penso, que eu tenho que exercer isso sobre a vida do meu irmão. Já está escrito. Isso já pesa sobre a cabeça do outro. A única coisa que eu tenho que fazer é, meu querido, sai dessa. Sai dessa, porque esse caminho aí é caminho de morte. Eu já andei nele. Eu já andei nele e dele o Senhor me tirou.
mas é com amor, é com misericórdia, mas com veracidade. Batseba e Maria, por fim, 5 mulheres, tudo isso para demonstrar a grandiosidade da graça de Deus. Amém? A glória é de Deus, a bênção é de Deus, a graça é de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar? Essa é a palavra de Deus para nós aqui nessa manhã.